Sejam todos bem-vindos à continuação aí do nosso audiobook Viva na Quarta Dimensão, do pastor David Yong Chu. É uma alegria muito grande poder estar sendo um instrumento de Deus na sua vida, porque a gente está aqui narrando, lendo o livro, e eu tenho visto aí que muitas pessoas têm se identificado com esse conteúdo. Nosso conteúdo ele é todo voltado para a vida cristã, é didático, de aprendizado. Nós sabemos que quando nós estamos sendo instruídos pela palavra do Senhor, nós temos a possibilidade de ajudarmos mais pessoas, de termos mais o que oferecer. É assim que funciona quando estamos meditando na palavra do Senhor. E esses livros aqui, eles são 100% voltados para a obra missionária, para a cura de pessoas, para a pregação do evangelho. Então você está entrando no canal Glória a Deus, Aleluia, que é o nome do canal também, né? Glórias a Deus. Então, com certeza, você vai ser muito abençoado, impactado com cada capítulo que nós temos narrado aqui, viu? Você já é nosso inscrito, muito obrigada, Deus te abençoe. Existe uma promessa de Deus para se cumprir na sua vida, viu? Você que é novo por aqui, já convido a você a se inscrever no nosso canal, ativa aí as notificações para que cada vez que a gente postar novo vídeo você seja informado e não perca nenhum conteúdo. Mas também não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, comentar, porque são procedimentos que você fazendo vai sinalizar para o próprio YouTube que o nosso conteúdo ele é importante, ele é útil, ele é informativo, viu? É assim que a gente se comunica, é assim que a gente cria um vínculo com a própria plataforma de nos avisar que o canal postou um novo conteúdo. Em nome de Jesus. Então vamos aqui para o capítulo 3, mentalidade. Vamos lá. Primeira parte, pense como Deus pensa. O otimismo incondicional é uma mentalidade humana. Incorpore a maneira de Deus pensar a sua. Por meio da meditação da palavra, examine. Esquadrinhe, arrependa-se e mude sua mentalidade por meio da oração. Parte 2. Mude sua mentalidade com um programa positivo. Por mais que a circunstância seja adversa, procure convencer a você mesmo. Mude o pensamento negativo e programe sua mentalidade com um programa positivo. 3. Compreenda a constituição negativa do pensamento e domine-a. Por causa da queda, o pensamento do homem está repleto de elementos negativos. Se não quebrarmos a ira, a desesperança e a frustração, elas continuarão crescendo incontrolavelmente. Parte 4. Pense no evangelho quíntuplo e na bênção tripla. Você é uma pessoa próspera. Pense na riqueza, guarde o evangelho e o regozijo da prosperidade no depósito de seu pensamento. Antes de usar esta autoavaliação, vamos lá. Temos aqui uns pontos marcados, né? Esta autoavaliação é uma frase. Deixa eu voltar aqui. Algumas pessoas às vezes pensam que eu gaguejo porque eu não li o livro, porque eu estou pegando o livro lendo de antemão, mas não é não. É porque eu tenho uma dificuldade na fala. Eu ainda não tive condições de fazer sessões de fono, né? Mas na verdade não parece, mas eu tenho dificuldade na fala, por isso que eu gaguejo muito. Mas Deus ele tem trabalhado nessa área. Vamos lá. Esta autoavaliação é um forte elemento que o ajudará a aplicar os 4 elementos da quarta dimensão: mentalidade, fé, sonhos, palavra. Utilize-a uma vez que tenha lido todo o livro. Pratique um elemento por semana, não mais de um. Verifique suas ações todos os dias e marque-o, ou X, de acordo com a avaliação. Você experimentará uma transformação maravilhosa em sua vida dentro do período de 1 ano e 4 meses. Aplique o elemento ao menos uma vez. Tentei aplicá-lo, mas os resultados não foram satisfatórios. X.
não consegui aplicá-lo. Mude sua mentalidade. Comecei o dia meditando em Deus. Comece o dia meditando em versículos e orando minutos. É a primeira parte, né? Agora, aqui é o título, né? Mude sua mentalidade. Aí, a primeira parte desse tema, comecei o dia meditando em Deus. Comece o dia meditando em versículos e orando um minuto. Aí a parte 2 aqui. Procurei ver mais o lado positivo do que o negativo em meus deveres diários. Pense quais elementos positivos seus deveres diários contêm. 3 aqui. Orei tendo como alvo os elementos negativos, temor, ira, etc. Ore pelos elementos negativos, como, por exemplo, o temor e a ira. Aqui tá como se fosse um questionário, a anotação aqui no livro. Então, nesse tema Mude Sua Mentalidade, então tem esses pontos que eu estou lendo, e em cada ponto eles têm assim um comentário. Então, que esses comentários vão servir como questionário. Você pode fazer sua anotação pessoal aí, sobre esses pontos que eu estou lendo, para você fazer isso como um objeto didático de estudo para você. Até para que você possa estar refletindo. Aí tem aqui a parte 4. Creio que sou uma pessoa que usufrui da salvação e a bênção de Deus. Confesse com a boca que seu nome é um filho de Deus, por várias vezes. Se você transformar a mentalidade da quarta dimensão, sua vida da terceira dimensão será transformada. Mentalidade. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Romanos 8:6. Semana conteúdo. Aí aqui tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 1. Comecei o dia meditando em Deus. 2. Procurei ver mais o lado positivo do que o negativo em meus deveres diários. 3. Orei tendo como alvo os elementos negativos, temor, ira, etc. 4. Creio que sou uma pessoa que usufrui da salvação e da bênção de Deus. Então, o capítulo 3 ele é pequenininho, ele é só isso mesmo. Então, a gente já vai entrar aqui no capítulo 4. Fé. Aí tem aqui a referência bíblica. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Qual é a sua atitude diante de uma situação difícil, em que tudo parece desmoronar? Aqui é uma pergunta, né? Devemos admitir que nossa fé é vulnerável, de tal forma que, diante de uma situação difícil, é impossível mantê-la. Isso acontece porque todas as coisas visíveis da terceira dimensão afetam negativamente nossa mentalidade. Diante de uma situação adversa, não devemos nos concentrar nas circunstâncias, mas pensar e confiar no Deus da quarta dimensão para poder superá-las. Desse modo, Deus, ao ver nossa fé, dá-nos força para ultrapassar qualquer tipo de obstáculo e opera o milagre. As circunstâncias não importam, as aparências não interessam. O que importa é pensar e confiar em Deus, e o milagre acontecerá. Aconteceu faz 20 anos. Aconteceu faz 20 anos, quando logo depois de dirigir uma conferência na cidade de Adelaide, Austrália, informaram-me que por causa de uma grave... Está começando a chover. Informaram-me que por causa de uma greve da companhia aérea, não poderia viajar para Perth. Entre os destinos havia uma distância equivalente a 3 horas em um Boeing e de 5 horas em um avião particular. Liguei então para o anfitrião do evento e disse-lhe que não poderia ir por causa de uma greve.
de uma greve. Vou voltar aqui para ter mais sentido a frase. Liguei então para o anfitrião do evento e disse-lhe que não poderia ir por causa de uma greve na companhia aérea. Mas o pastor anfitrião disse que tudo estava preparado, que as pessoas me esperavam, que era impossível cancelar a cruzada e que enviaria um avião particular para me buscar. Pouco tempo depois, o avião chegou, mas, como se tratava de um avião manual sem piloto automático, deveríamos nos guiar por uma rota terrestre. Tudo parecia estar sob controle quando, de repente, uma grande tempestade começou a ameaçar a nossa vida. As nuvens impediam a visão e o ponteiro do relógio marcava 0. Tudo era escuridão e nossa visão não conseguia distinguir absolutamente nada. Ao ver que não podia continuar pilotando, o piloto, na tentativa de não perder a direção, tentou captar a frequência dial e me disse: preciso que você controle a alavanca de comando. Ao ouvir essas palavras, fiquei preocupado, mas, como se tratava de uma urgência, não tinha alternativa. Fiquei tentando não perder o controle da alavanca de comando, mas cada vez era mais difícil e eu não conseguia fazer nada. A um passo da morte, não podia fazer mais nada além de confiar em Deus. E clamei dizendo: Senhor, salva-me. Atravessar a tormenta era como viajar pelo inferno propriamente dito. Depois de 2 horas, comecei a ver uma luz que resplandecia. Era a luz da cidade de Perth, que indicava a transferência da morte para a vida. Essa luz nos serviu como bússola para seguir nossa viagem a essa cidade. Os assistentes da conferência disseram... Vamos voltar aqui. Os assistentes da conferência disseram unanimemente que era um milagre. Realmente se tratava da graça e do poder de Deus. Não conseguia ver nada, mas Deus estava ali para nos guiar. A fé é uma substância do coração que não se observa com os olhos físicos. A fé é uma condição absoluta que é necessária na relação com Deus. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Por mais que Deus queira nos conceder algo, se nós não cremos nisso, tudo se desvanece. A fé é o poder que unifica a vontade de Deus com o coração do homem. Devemos sempre procurar levar uma vida na fé em Jesus Cristo. A Bíblia ensina que o justo viverá pela fé. No reino de Deus, nada se observa por meio da fé. Vamos voltar aqui? No reino de Deus, tudo se observa por meio da fé. A fé é a certeza do que não se pode ver. Portanto, devemos ver com fé e o que não se vê. A perspectiva do amor de Deus nos permite a realização do que não vemos na esfera física. Devemos ver a realidade de acordo com o princípio de visualização e confiar a Deus o pensamento e as circunstâncias negativas. Viver em fé é a chave para uma vida vitoriosa. Vamos aqui para a parte 1 agora. Use o princípio de visualização. Observe a meta que não se vê como se fosse. Veja a substância. Conceba desejo, creio que se realizou e ore. Creia que se realizou e ore. Se você deseja um milagre, tem que, sobre a direção do Espírito Santo, crer nele de acordo com o princípio de visualização. Como Abraão chegou a ser o pai da fé? Por meio do sonho e da fé em Deus. Ao sair da terra do Egito, Deus o levou ao cume de um vale e lhe disse: de onde você está?
Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei. Deixa eu virar aqui a página. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Gênesis 13:15. Note que Deus primeiramente fez Abraão visualizar a terra e depois deu-lhe fé para conquistá-la. A visualização e a fé são como os dois lados da mesma moeda. A visualização pertence à quarta dimensão, mas se une à fé para operar o milagre. Hebreus 11, 1 e 2 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Dessa mesma forma, a fé é a certeza e a convicção do que visualizamos. Espere colher o que semeou. Sempre pedi pelo reino de Deus e sua justiça e semeei em fé esperando o milagre. Em um momento de oração, Deus me disse: quero que semeie sua casa, porque por essa oferta Deus fará um grande milagre. E ofertei minha casa de Negrit Dong a Deus para a construção da igreja em Oido. Mesmo sendo pastor, não era nada fácil ofertar, porque se tratava de uma casa que eu e minha esposa compramos com muitíssimo esforço, logo depois de casarmos. Vamos voltar aqui. Mesmo sendo pastor, não era nada fácil ofertar, porque se tratava de uma casa que eu e minha esposa compramos com muito esforço logo depois de casarmos. Mas decidi obedecer, e Deus realizou um grande milagre, porque a aquisição da terra em Odo nos permitiu construir uma igreja grande e estender as tendas de nosso ministério. O que agradou a Deus foi a quantia de minha oferta, mas o fato de semear com fé em obediência à sua palavra. O homem colhe o que semeia. O que semeia pouco, colhe pouco, mas o que semeia muito, colhe muito. A lei da semeadura e da colheita não constitui apenas uma lei natural, mas também uma lei espiritual. Temos de esperar colher muito, se semearmos muito. Você já viu um lavrador que não espere o tempo da colheita? Quando fez todo tipo de esforço para semear? Devemos ter esse nível de fé pelo qual possamos dizer que estamos dispostos a ofertar todos os nossos pertences, pois essa é a atitude que atrai o milagre. Por meio da cruz, Deus já nos abençoou para que prosperemos em todas as coisas e para que tenhamos saúde, assim como prospera nossa alma. Não se deixe enganar. Aqui tem a referência aqui do que eu acabei de ler. Gálatas capítulo 6, versículo 7 ao 9, diz: Não se deixe enganar de Deus, não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colhermos e não se não desanimarmos. Desenvolva o conteúdo da oração. Uma vez que tenha concebido convicção e certeza de que recebeu o que pediu e o visualizou de acordo com o princípio de visualização, é tempo de mudar o estilo de sua oração. Você não pode continuar dizendo: Senhor, concede-me meu desejo, responde a minha oração, quando o Senhor já respondeu, pois essa seria uma oração de dúvida e não de fé. Depois de pedir algo a Deus em oração, devemos confessar: Deus, obrigada por me curar.
agradecer completa a cura. Lembre-se de que os sintomas podem continuar, mas a cura já está feita. Mesmo quando o Espírito Santo nos dá a convicção de que fomos curados, se continuarmos dizendo, Senhor, cura-me, ele nos dirá, ouça, já curei você. Ou seja, nossa oração pode se transformar em uma confissão de incredulidade. Há ocasiões em que, quando oramos pela salvação de nossos filhos, Deus nos dá a convicção de que foram salvos. Ainda assim, os filhos não assistem os cultos e estão ocupados com seus afazeres. E isso nos deixa duvidosos, porque existe um abismo enorme entre a convicção e a realidade. Nesse caso, você deve orar da seguinte forma: Deus Pai, chama meu filho mais velho, pois ele foi salvo. Faze minha filha se arrepender, porque foi salva. Não permitas que meu filho mais novo continue no mundo, pois o Senhor já o salvou. Essa é uma oração de fé. O mesmo acontece com outras áreas da vida. Por exemplo, se você se encontra orando por trabalho e Deus lhe dá a convicção, não deve orar, Senhor, dá-me trabalho, porque o Senhor... Irmãos, meu esposo que está me ligando aqui, né? Eu esqueci de desativar a função aqui do telefone. O que a gente vai fazer? Eu vou precisar atender ele. E eu vou aproveitar que a gente já está 20 minutos. Eu vou dar uma pausa, porque esse capítulo ainda tem várias páginas para poder eu terminar. Para a gente não ficar também com esse capítulo muito confuso, abordando vários temas. E eu vou precisar retornar a ligação para ele. E eu quero agradecer você que ficou comigo até agora. Que Deus te abençoe. Eu espero que tudo que você já ouviu, Deus possa produzir o efeito que tem a ver com o propósito dele na sua vida, porque a palavra do Senhor fala que a palavra de Deus não volta vazia. Então, que Deus abençoe você. Não se esqueça aí, irmãos, antes de sair, curtir o vídeo, compartilhar e deixa aí um comentário para o nosso crescimento. Vai ser muito bem-vindo, viu? Fiquem todos com Deus e até a continuação do nosso audiobook Viva na Quarta Dimensão. Em nome de Jesus. Amém.